Nesta semana, em Meu Caminho é Te Amar, Leonardo aparece na banquinha de Jerusa no camelódromo e surpreende a moça com um beijão. Isabela mostra um desenho de um dos vestidos da moça para o rapaz, que elogia o esboço, dizendo que logo a namorada vai ser uma grande modista. A garota, então, resolve dizer que Jerusa pode fazer seu próprio vestido de noiva, pois ela quer se casar com o cantor. Mas o rapaz, meio desconcertado, resolve mudar de assunto e começa a gritar, chamando clientes. Na casa de Sebastian, João diz ao amigo que ele quase pediu Lupita em casamento na noite anterior, depois da bebedeira. O moço responde que está quase convencido de que é da moça que ele precisa em sua vida, e jura que foi a última vez que tomou todas. Sebastian ainda jura que a partir daquele momento, ele está totalmente mudado, pois agora é um homem sério e trabalhador. Nesse meio tempo, no quarto das irmãs, Gabriela não para de tirar selfies com o buquê que Lupita pegou no casamento, e ainda pega no pé da moça, dizendo que ela vai ser a próxima a se casar e vai ser com Sebastian. Porém, a garota conta que acabou ficando chateada com o rapaz durante o casamento do tio, pois o moço estava totalmente embriagado, e não sabe se está a fim de namorar o rapaz, porque ele nunca muda seu jeito de ser, e só quer festa. Mas Gabriela não dá a menor bola para a irmã, e diz que tem certeza que a família vai acabar tendo um casamento duplo, sonhando com o matrimônio das duas. Nesse meio tempo, na mansão, Daniela continua dizendo a Karen que está entusiasmada com o namoro da comadre com Eiron, pois os dois ficam muito bem juntos. Porém, Fausto resolve meter o bedelho na conversa, e diz que os dois não têm nada a ver um com o outro. Karen quer saber por que o infeliz está dando palpite na sua vida, e Fausto responde que conhece bem os dois, e a comadre jamais aguentaria um tipo como Eiron. Para completar, ele diz: Eiron não tem o mesmo nível que nós, ele veio da pobreza, da periferia. Daniela diz então que o rapaz tem lá suas qualidades, e conseguiu vencer na vida sozinho. Mesmo assim, Fausto contesta, dizendo que seu assistente começou a estudar direito, mas não concluiu o curso, e tudo o que conseguiu até hoje foi graças a ele, por ser seu assistente e completa. Você não se dá conta, Daniela? É como se juntássemos Karen com um miserável, com um caminhoneiro como Memo. Daniela salta das tamancas e, defendendo seu amado, diz: Memo não é um miserável, é uma boa pessoa, e Karen, Úrsula ou qualquer outra mulher estaria orgulhosa de ter um homem como ele ao seu lado. Eiron chega para interromper a conversa, carregando 2 enormes buquês de flores. O primeiro, ele dá à namorada, junto com um beijinho. E o segundo é para Daniela, em agradecimento ao convite para comerem juntos na mansão. Karen resolve perguntar a Fausto quando foi a última vez que ele deu flores, mas, antes que o entojado responda, Eiron pergunta como está o amigo. Com seu mau humor habitual, o sujeito manda o assistente lhe chamar apenas de Fausto, deixando bem claro que não é amigo do rapaz. Daniela tenta salvar a situação e comenta com Eiron que estavam justamente falando dele. Encarando o chefe, o moço diz: Aposto que Fausto estava tentando fazer a minha caveira, não é verdade? Ou será que estou enganado? O empresário compra a provocação e lembra ao assistente que os dois se conhecem muito bem, e o rapaz concorda, dizendo que os dois se conhecem até bem demais, e ainda deixa a bola picando, avisando que poderia também dizer várias coisas sobre o amigo. Daniela fica curiosa e quer saber o que o convidado quer dizer, mas o moço começa a rir e diz que estava apenas brincando, mas comenta: Você está casada com um grande homem, hein? Você não sabe quanto admiro seu marido, ele é um exemplo para mim. No restaurante, os recém-casados chegam e encontram Humberto, que quer saber se correu tudo bem na noite de núpcias do casal. O cara indiscreto: Credo. Como Memo não diz nada e só coça a barba, Úrsula salva a situação, dizendo que os dois nem conseguiram dormir. Amparo aparece e comenta com a cunhada que Macário contou que ela vai alugar a casa para César e Memo. Surpreso, diz à esposa que ela não tinha dito que o primo iria morar ali. Vendo que a situação pode se tornar um pesadelo, Humberto se mete e diz que isso significa que a família Santos está crescendo, o que é um ótimo sinal. Nesse meio tempo, na cozinha da mansão, enquanto preparam o rango,
Fausto diz à esposa que não acha legal ela ficar incentivando o namoro de Karen e Eiron. A mulher quer saber por quê, e o sujeito conta que seu assistente é um mulherengo e não quer que a comadre acabe magoada. Mas a paisagista resolve dizer que talvez o moço precise de uma mulher em sua vida como Karen, e que as coisas, com o tempo, podem mudar. Do lado de fora, Karen se diverte com o novo namorado. Quando Daniela e Fausto chegam com os quitutes e o suco, Eiron comenta que Karen é incrível e por isso esteve solteiro todo este tempo, pois estava esperando por uma mulher como ela. A arquiteta serve os aperitivos e diz que a comida sai em 1 hora, mas Karen diz que ela e o namorado gostariam de ir a outro lugar. Fausto quer saber onde o casal pretende ir, mas Daniela chama a atenção do marido, perguntando se ele não entendeu a mensagem, dizendo que os dois querem ficar sozinhos. A arquiteta diz que os dois podem ir quando quiserem, pois entende que eles queiram curtir. Assim que fica sozinha com o marido, Daniela tenta novamente falar com ele sobre a paternidade de Memo, mas o sujeito avisa que não quer mais falar sobre aquele assunto, pois já tomou sua decisão final. Nesse meio tempo, Macário liga para Yolanda e conta que ainda não conseguiu se acertar com Amparo. Do outro lado da linha, a manicure diz ao amante que ele precisa salvar seu casamento. Graziella escuta e começa a rir, dizendo que não acredita que a mãe está aconselhando seu pai a ficar com a esposa. A mulher manda a filha calar a boca e, continuando a conversa ao telefone, diz que o amante não pode ter aturado a infeliz todo esse tempo e sair do casamento com as mãos vazias. O vagabundo concorda e Yolanda continua. Você tem que fazer alguma coisa para voltar com ela, e depois vemos como você pode enganá-la para que fiquemos com a propriedade. Enquanto isso, Eugênio aparece no restaurante e diz a Amparo que está ali por um assunto muito importante. Abrindo a pasta pesada que está carregando, o empresário dá à cozinheira o primeiro exemplar do livro impresso de suas receitas. A mulher se emociona e não se contém de tanta felicidade ao ver seu sonho realizado. Ela acaba abraçando Eugênio e Macário. Escondido, vê tudo. No camelódromo, Jerusa, ao invés de se concentrar nas vendas, está mais preocupada com os galanteios de Leonardo e diz ao rapaz que ele é seu primeiro amor e que agora só falta escolher a data para que os dois possam se casar. Leonardo, mais uma vez, fica sem jeito e tenta arrumar uma desculpa, dizendo que os dois não precisam ter pressa e coisa e tal. Mas Jerusa fica brava e pergunta ao rapaz se ele fez tudo o que fez só para se aproveitar dela. O cantor jura que ama a moça, mas explica que ainda não é o momento para isso, pois ele não tem nada para oferecer a ela. O rapaz explica que quer ser um cantor famoso, para poder dar à namorada uma vida boa, e isso toma tempo. Mas a garota, furiosa, joga na cara dele que o moço não precisou de tempo nenhum para brincar na garagenzinha dela, e lembra das palavras da mãe que a aconselhou a só fazer o lesco-lesco depois de casada. Algumas horas mais tarde, Fausto e Daniela estão em um restaurante e o sujeito quer saber o que os dois estão fazendo ali. A paisagista pede que o marido tenha calma, pois quer que os dois conversem com alguém. Para surpresa do empresário, o convidado de Daniela é Memo. O rapaz pergunta por que ela o chamou até ali, e a mulher explica que reuniu os dois porque acha que é muito importante que Isabela saiba que o caminhoneiro é seu verdadeiro pai. Nesse meio tempo, no restaurante, Macário começa a sentir a dor de corno, e diz a si mesmo que não pode permitir que o otário de Eugênio ganhe Amparo e fique com aquela mina de ouro. Folheando o livro recém-impresso, a autora do exemplar se emociona ainda mais. Eugênio percebe a presença de Macário. Eugênio chama o sujeito para mostrar a produção de sua esposa. O cara resolve ser educado e acaba dando uma olhada no material rapidamente e atira o livro sobre a mesa, com desprezo, mas dizendo que ficou muito bonito. Do outro lado da cidade, Fausto está furioso com a armação da esposa e avisa que já disse 1000 vezes que não pretende misturar sua filha com sua origem, apontando com desdém para o caminhoneiro. Memo, sempre educado, diz a Fausto que acredita que Isabela tem todo o direito de saber quem é seu verdadeiro pai. Mas o empresário, arrogante, resolve perguntar ao rapaz o que ele entende sobre direitos. Daniela se mete e diz que a reunião é para que todos possam conversar sobre o assunto de uma forma civilizada. Mas o energúmeno não se toca e continua com seus ataques de fúria, desafiando a esposa e dizendo que aquilo não pode ter sido ideia dela, pois a arquiteta não é assim.
Se dirigindo a Guilherme, o infeliz começa a bater na mesma tecla, repetindo os mesmos argumentos e chamando o caminhoneiro de interesseiro e mentiroso. Ele ainda diz que tem certeza que o moço está pressionando sua esposa, para que ela o apoie nessa empreitada. No paradouro, Úrsula vai em casa dizer a César que não quer que ele fique morando ali, mas o sujeito avisa que é melhor ir se acostumando, pois não pretende se afastar da esposa e do filho que ela está esperando, já partindo para começar a festa no parquinho de diversões da mecânica, que nunca consegue resistir aos carinhos do verdadeiro marido. Ele começa a tirar onda, e diz que ela tem o maior fogo no rabo, pois está dando conta de 2 caras ao mesmo tempo, igualzinho ao seu tio, Macário. Úrsula se interessa pelo assunto, e quer saber do que César está falando. No restaurante, Fausto pressiona Memo para que ele confesse que o encontro foi armação sua, e que está pondo pilha em Daniela para que Isabela saiba da verdade. Tentando se controlar, Memo nem pisca quando responde que jamais faria algo parecido. Daniela entra no papo e avisa ao marido que é melhor ele se acalmar, pois Guilherme não a pressionou nem disse nada a respeito do assunto, assumindo que foi ela quem mudou de opinião. Fausto tenta contestar, dizendo que os dois já tinham combinado tudo sobre o assunto, mas a mulher resolve explicar que só mudou de opinião, porque agora que sabe que o pai biológico de Isabela é Guilherme, e ele é uma boa pessoa. Fausto soca a mesa e, furioso, diz que o rapaz não passa de um ordinário. Enquanto isso, no paradouro, Eugênio avisa Amparo que logo vai estar pronta a tiragem da primeira edição do livro, dizendo que foi um trabalho muito profissional e vai vender como água. Macário quer saber quanto a esposa vai receber por cada livro, mas ela diz para o cara não ficar se metendo na conversa. Antes de sair, Eugênio diz que agora precisam preparar o lançamento da publicação, que será feita no restaurante da autora. Nesse meio tempo, César solta toda a sopa e conta a Úrsula que pegou Macário com a amante no hospital, enquanto o sujeito estava internado. Úrsula pergunta se a mulher se chama Yolanda e conta que uma vez ela chegou a aparecer no restaurante de Amparo, que acabou se dando conta de quem era a tal fulana e deu a maior bronca no marido. Úrsula lembra que a mulher é manicure e, dizendo que precisa dar um trato nas unhas, resolve ligar para a mulher, marcando o horário. E no restaurante, Macário continua insistindo com a esposa que ela precisa saber quanto vai ganhar com o livro, para não ser passada para trás. Porém, a mulher joga na cara do salafrário que, além do adiantamento que Eugênio lhe deu, sabe que ele é um homem que tem palavra de honra, muito diferente do marido. Mas o cara se faz de bobo e diz que vai se reunir com o empresário para rediscutir os lucros do livro. Porém, proibindo o sujeito de se meter em seus assuntos, a cozinheira lembra que os dois estão separados e não precisa mais dele para nada. No restaurante, sem perder a calma, Memo responde a Fausto e diz: "Tem uma coisa que quero deixar bem clara. Eu não estou exigindo nada e nem pressionando ninguém, mas o pai verdadeiro de Isabela sou eu. Simplesmente quero chegar a um acordo amistoso." Daniela diz que está de acordo, mas Fausto não. Guilherme lembra que a menina tem seu sangue, mas o empresário diz que sangue é o de menos e que é o sentimento que importa, avisando que para a menina, ele é seu pai. O caminhoneiro, tentando manter a calma, argumenta que cedo ou tarde Isabela vai querer saber quem é seu verdadeiro pai, e o empresário avisa que isso é o que ele pensa, mas pode não acontecer, pois se nega a contar a verdade para Isabela. Atirando o dinheiro sobre a mesa, o entojado dá por encerrada aquela conversa. Daniela até tenta segurar o marido, mas não adianta. Antes de ir atrás do infeliz, a mulher diz a Guilherme que não quer que ele se preocupe, pois vai se encarregar de tudo. Do outro lado da cidade, Eiron, que está nos jardins da casa de Eugênio, quer levar Karen para o quarto, mas a moça diz que gostaria que a coisa fosse mais devagar. Porém, ele diz que estava esperando por ela há muito tempo, e coisa e tal. Mas a moça diz que em um relacionamento é preciso ter confiança e ele ainda não confia nela. Cínico, o rapaz responde que ela também não confia nele, e portanto, os dois estão empatados. Karen, então, argumenta que já deu o primeiro passo, pois o apresentou ao seu pai como seu namorado e tudo mais. Porém, avisa que conhece bem os homens e sabe que ele só está fazendo tudo aquilo para se meter na sua cama, mas não vai funcionar. Eiron diz que está falando sério e quer mesmo ter um compromisso com ela, mas a Mocreia, jogando limpo, diz que ele sabe muito bem que ela continua sendo amante de Fausto e por isso acha que ela é uma mulher fácil, mas está muito equivocado. O moço resolve então perguntar o que ele precisa fazer para demonstrar que ela é realmente a mulher de sua vida. Karen pede que o namorado demonstre que confia nela e que ela é muito mais importante que a lealdade dele a Fausto. No meio do papinho, a moça resolve perguntar quais são os segredos do empresário que Eiron não quer contar.
Na mansão, Daniela avisa ao marido que vai se deitar porque está com dor de cabeça. Mas o cara resolve ser violento e agarra a mulher pelos braços, querendo saber o que está acontecendo com ela. Furiosa, Daniela começa a gritar e manda o sujeito não a tratar daquela maneira, mas ele berra, dizendo que trata a esposa como quiser, pois é o homem daquela casa e marido dela, avisando que ela não pode tomar nenhuma decisão sem o consentimento dele. Os dois discutem novamente e Fausto resolve ameaçar Daniela. Mas João Paulo chega bem na hora e, enfrentando o cunhado, manda ele não ameaçar sua irmã. Na casa de Karen, Eiron diz à namorada que não pode falar sobre os segredos de Fausto. Ela o acusa de estar com medo do empresário, mas o moço deixa claro que não tem medo de nada, nem da morte, e avisa que está disposto a contar tudo. Porém, só fará isso se a mulher se tornar sua esposa. Sebastian aparece e pega os dois se beijando. Eiron se despede e o rapaz resolve pegar no pé da irmã, que furiosa manda o moleque ir se danar. Na mansão, João Paulo diz a Daniela que não vai permitir que Fausto grite com ela. Mas o infeliz resolve argumentar. Eu sou o marido de sua irmã, seu idiota, e o dono da casa onde você mora como um encostado. Daniela se mete e pede para os dois pararem de brigar. Ela diz ao irmão que aquela conversa é somente entre ela e o marido, e Fausto propõe que os dois subam para o quarto para terminar a discussão. Mas o infeliz não se contém e grita para João Paulo. Se você não gosta de como eu me comporto, vá embora daqui e fique com a sua namorada mentirosa e vigarista. João fecha a mão e quase acerta um soco na cara do cunhado, mas Daniela o impede, enquanto Fausto continua gritando que Gabriela não presta, e enquanto morar sob seu teto, vai agir de acordo com suas regras, pois aquela é sua casa, e ali é ele quem manda. Daniela se irrita e enfrenta o marido, dizendo que a casa também é dela, pois também trabalha e paga as contas e seu irmão paga seus gastos. Portanto, não admite que o marido o trate daquela maneira. Irritado, João toma uma decisão e avisa a irmã que está indo embora, pois não pode morar na mesma casa que aquele imbecil. E enquanto Amparo e os filhos se divertem com Leonardo, deixando Macário totalmente de lado, João avisa a Daniela que não tem por que ficar suportando as grosserias de Fausto. O empresário, para piorar a situação, resolve dizer: eu sou seu cunhado, e você deveria estar muito agradecido por eu ter te dado teto e comida. Pronto, o rapaz parte novamente para cima do sujeito, mas é impedido pela irmã, que tenta evitar a violência física entre os dois. João joga na cara do sujeito que, graças a Deus, herdou o que a mãe lhe deixou, e desde o primeiro dia em que foi morar ali, paga por seus gastos. A arquiteta pede que os dois se acalmem, mas João diz que já tomou sua decisão, porém lamenta que a irmã e a sobrinha sejam obrigadas a conviver com um sujeito tão primitivo. Fausto diz ao moço que, se ele for embora, nunca mais vai voltar. Daniela manda o marido ir atrás de seu irmão e pedir desculpas para convencer o nadador a ficar. Porém, o empresário diz que o moço se tornou muito insolente, mas Daniela fica do lado do irmão e diz ao marido que ele não tinha o direito de insultar Gabriela, só porque ela faz parte da família de Memo. Irado, o tiozão resolve mudar de assunto e avisa a esposa que não vai mais tolerar que ela e a filha convivam com a família do caminhoneiro e ponto final. No paradouro, César encontra Macário e avisa que Úrsula está procurando por ele. Mas, na casa de Guilherme, a mecânica está ocupada, abrindo espaço na mesa, para que Yolanda possa acomodar suas coisas para fazer as unhas da tatuada. Macário aparece na casa de Guilherme e dá de cara com Yolanda. O susto é tão grande que ele deixa cair o prato de comida no chão, enquanto Úrsula se diverte com a situação. Fechando a porta, o sujeito diz para a amante nem tentar disfarçar, pois já fizeram fofoca para sua sobrinha, e provavelmente ela já sabe de tudo, ou quase tudo. O caminhoneiro avisa a sobrinha para não abrir sua boca e falar sobre o assunto com Amparo, pois se ela descobrir, aí sim, vai mandá-lo pro inferno definitivamente, e naquele momento, ele precisa que sua esposa volte a confiar nele, pois precisa convencê-la a vender a propriedade da família. Yolanda se mete na conversa e diz que o sujeito pode até estar casado com a dona do restaurante, mas ela é a mulher da sua vida. Irritado, Macário manda a manicure calar a boca. Úrsula, então, explica que a mulher está ali para fazer suas unhas e está doidinha para conhecer aquela história de amor. Porém, o salafrário esclarece que isso terá que ficar para outro dia, pois Yolanda está indo embora. Pegando a mulher pelo braço, diz a ela que sabe muito bem que não deve aparecer por ali e joga a moça na rua. Mas, quando fica sozinha com o tio, Úrsula diz que sabe que o cara está escondendo alguma coisa e quer saber o que mais ele tem com Yolanda, que tanto quer guardar segredo.
Só que o sujeito resolve avisar que, se ela voltar a se aproximar de Yolanda, Memo vai ficar sabendo que o filho que ela está esperando é de seu outro marido. Na mansão, João está com as malas prontas para ir embora e diz a Daniela que não pode suportar que ela continue vivendo com um sujeito nefasto como Fausto, só porque ele é seu marido. Ele diz ainda que não quer continuar vivendo ali, porque não é obrigado a suportar as grosserias do cunhado. Já em casa, enquanto desembrulha os presentes de casamento, Memo conta à esposa que Daniela está disposta a ajudar e contar a Isabela que ele é seu pai. A mecânica comenta que, se fosse ele, não confiaria tanto assim na arquiteta, mas o rapaz diz que está muito seguro da decisão da mulher, pois ela até enfrentou o marido por causa disso. Mas quando João está indo embora, depois de se despedir de Isabela, ele tem outro embate com Fausto. Porém, sem perder a calma, ele avisa que não vai responder, porque sua irmã está presente, mas diz à arquiteta que não sabe como ela consegue se manter casada com um idiota como aquele. Daniela, furiosa, resolve dizer ao marido que, há alguns dias, estava disposta a pedir o divórcio. Mas agora, é algo em que ela vai pensar com mais seriedade, pois talvez essa seja a melhor solução para os dois. Em sua casa, Memo continua contando o que aconteceu para a esposa e diz que também falou com Fausto, mas o sujeito deixou claro que não vai mudar de ideia. Úrsula resolve envenenar a história e diz que a intenção de Daniela ao reunir os dois era simplesmente evitar que Isabela soubesse da verdade, pois assim ela não ficaria mal com ele. Guilherme começa a ficar desconfiado, mas a mecânica continua e diz que a arquiteta enganou os dois para que eles se encontrassem na cafeteria, como se não soubesse o que iria acontecer, pois a mulher não é tão boba quanto parece, nem tão boa quando ele pensa. Na mansão, Fausto quer saber quem está metendo aquelas ideias absurdas na cabeça da esposa. Ela diz que é perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. Mas o infeliz jura que a esposa não tem potencial para isso e resolve dizer que Karen é a má influência que a está manipulando. Daniela diz que é o próprio marido quem está provocando a situação. Os dois discutem novamente, mas Fausto deixa claro que é melhor ela ir tirando a ideia do divórcio de sua cabeça, pois isso ele nunca vai permitir. João chega à casa de Sebastian e conta o que está acontecendo entre Daniela e Fausto. Ele diz que o melhor para sua irmã e sua sobrinha é que o casal se separe de uma vez. Para tentar animar um pouco o amigo, Sebastian diz que o amigo pode ficar morando em sua casa, garantindo que seu pai não vai se importar. Nesse meio tempo, na mansão, Daniela pega Jerusa chorando no jardim. A moça conta que está triste porque ela e Leonardo dormiram juntos, mas acha que o rapaz não quer nada sério com ela. Mas no paradouro, Leonardo conta a Memo o que aconteceu entre ele e Jerusa, explicando que a moça está chateada com ele, pois quer casar logo, só que ele ainda não está preparado. Memo diz que a moça é uma grande mulher e se entregou ao rapaz de corpo e alma. Leonardo diz que aconteceu a mesma coisa com ele e pretende se casar com a empregada, mas antes quer ter alguma coisa de valor para oferecer a ela e dar a vida que a garota merece. Mas no meio da conversa, o cantor diz que gostaria muito de ver o irmão feliz, pois acabou de se casar, mas não é isso que seus olhos estão dizendo. Daniela diz a Jerusa que a primeira vez de uma mulher deveria sempre ser um momento maravilhoso, mas nem sempre é assim. Porém, a mocinha conta que, na verdade, Léo foi muito romântico e se portou como um cavalheiro e achou que já estava pronta. A paisagista, tentando consolar a empregada, diz que o rapaz deve estar muito apaixonado por ela para dar esse enorme passo. Mas a mocinha duvida, pois, quando falou com o namorado para marcarem a data do casamento, ele se assustou, apresentou 1000 pretextos e disse que queria esperar um pouco mais. Com toda a paciência, Daniela explica que talvez Leonardo ache que ainda não é o momento certo, pois talvez ele queira oferecer a ela algo ou ter algo para os dois, para que se sintam mais seguros. Jerusa conta que foi exatamente isso que o rapaz disse, acrescentando que ele quer trabalhar, lutar por seu sonho de ser um cantor de sucesso, para poder dar a ela uma vida melhor. Nesse meio tempo, Úrsula está metendo o maior chifre em Memo, se esbaldando na cama com seu marido verdadeiro. César comenta que está feliz em saber que vai ter um filho, mas a moça avisa que é melhor ele não criar expectativas, porque ela não sabe de quem é a criança. Cheia de vontade, a mulher deixa escapar que, por mais que prometa a si mesma que não vai mais conversar com o garoto do rapaz, não consegue resistir aos seus carinhos. O sujeito aproveita e joga na cara da mecânica que, por mais que ela tenha construído um mundo de mentira com Memo, sabe muito bem que os dois pertencem um ao outro. A moça responde na mesma moeda e lembra que foi ele quem pediu dinheiro para sumir de vez de sua vida
e agora quer saber por que o cara mudou de ideia. Ele responde que tudo que o interessa nesse momento é seu filho, e pegando no pescoço de Úrsula com força, avisa que desta vez ela vai cumprir sua promessa. E assim que a criança nascer, vai entregar o bebê a ele, avisando que ela nunca mais vai ver a criança em sua vida. No restaurante, João explica a Gabriela por que saiu de casa e sua briga com Fausto. O moço diz que não se arrepende de ter feito isso. A moça, então, confessando que não aguenta mais o chefe, diz ao namorado que vai pedir demissão da empresa no dia seguinte. No restaurante, Lupita dá uma bronca em Sebastian, dizendo que o rapaz ficou super embriagado no casamento de seu tio. O moço se justifica, dizendo que era uma festa e não foi para tomar água. Lupita, dando razão ao moço, diz a ele que ela não tem nada a ver com a vida do rapaz, e por isso nem deveria estar chateada, e ele, por sua vez, não tem que dar explicações. O rapaz, tentando convencer a garota, diz que ela é especial, e nunca tinha feito por ninguém o que fez por ela. Mas Lupita deixa claro que nunca pediu a ele que fizesse algo por ela, e se ele realmente quiser mudar o rumo de sua vida, que faça isso por ele mesmo e não por ela. Porém, o rapaz resolve se declarar para a garota, e do nada, pede a menina em namoro. Do lado de fora, João tenta convencer a namorada a não pedir demissão. O rapaz diz que a mocinha deveria falar com Eugênio para que ela a transfira para outro setor, pois assim, ficaria longe de Fausto. Gabi diz que é uma boa ideia, mas não sabe se vai conseguir se segurar se encontrar o sujeito pelos corredores da construtora, e dizer-lhe umas verdades. O rapaz diz que, antes de mais nada, a moça precisa deixar o sujeito nojento de lado e pensar em não prejudicar Isabela. Ela conta então que Sebastian já sabe que Memo é o pai da menina. E dentro do restaurante, Lupita não acredita no pedido de Sebastian. A garota resolve perguntar se ele ainda está bêbado, mas o moço diz que está completamente sóbrio e está falando sério quando disse que queria que ela fosse sua namorada. Ele diz ainda que quer que os dois fiquem juntos para sempre, pois não consegue mais ficar sem a rapariga. O rapaz chega a se ajoelhar, implorando para que a garota aceite, mas ela continua negando e diz ao rapaz que precisa de um tempo para pensar. Enquanto isso, Memo tenta ajudar Úrsula a arrumar a roupa, que está jogada em cima da cama, mas a moça surta, dizendo que não precisa, pois não para de pensar na promessa que fez a César. O caminhoneiro quer saber por que a esposa está tão nervosa, mas ela diz que não é nada disso, alegando que só está triste, pois os dois acabaram de se casar e ele não tem sido carinhoso e nem parece que se importa com o bebê que estão esperando. O rapaz diz que ela está enganada, mas a mulher começa a gritar, chamando o cara de mentiroso e ainda jogando na cara dele que a única coisa que o interessa é Daniela e Isabela. Macário chega de fininho na casa de Úrsula e pega César negociando mais um golpe por telefone. Porém, ele também diz, na conversa, que assim que seu filho nascer, se manda para Tijuana, mas por enquanto, vai fazer suas coisas por ali mesmo e juntar uma grana. Depois que o rapaz desliga, o caminhoneiro resolve anunciar sua chegada, batendo a porta da casa com força. César vai ver quem é, e o bandido, com a maior cara de safado, comenta que agora já sabe por que o sujeito quer ficar por ali. Macário acha que o bandido quer vender o filho de Úrsula no mercado clandestino como se fosse uma mercadoria. O meliante diz que o cara entendeu tudo errado e até tenta explicar, mas Macário não quer saber e diz que entendeu tudo perfeitamente. Mudando a cara de bravo, o vigarista abre um sorriso e quer saber quanta grana o negócio vai dar para cada um. Em casa, Memo tenta fazer as pazes com Úrsula, que está trancada no banheiro, dizendo que sonha com o filho que está para nascer e faz planos para o futuro com a criança. Finalmente, o corno consegue fazer com que a mecânica saia do banheiro e ela aproveita para fazer seu showzinho, chorando e dizendo que ama muito o marido. Nesse meio tempo, Macário diz a César que precisa saber todos os detalhes do negócio e que também precisa do número do contato dele, pois, assim que fecharem o acordo, os dois poderão dividir o dinheiro em partes iguais para cada um. César aceita o acordo e os dois acabam se tornando comparsas no crime. Na parte rica da cidade, Daniela vai até a casa de Karen para saber do irmão. A comadre conta que o moço está bem e depois de deixar suas coisas ali, saiu com Sebastian. Daniela comenta que seu irmão é muito sensível e coisa e tal, mas a moça não deixa barato e avisa que também conhece Fausto e só a comadre para ter saco de aturar o marido. A paisagista, então, resolve comentar que, depois que souberam que Memo é o pai biológico de Isabela, seu marido está insuportável, se irrita e grita por qualquer coisa, como se fosse uma pessoa totalmente diferente de quem ele era antes. Mas Karen argumenta que o sujeito sempre foi assim, só que,
Agora é que a comadre está vendo como realmente o marido é. A víbora aproveita para comentar sobre a gritaria que ele fez na empresa, humilhando Gabriela. A arquiteta fica surpresa com a notícia, mas Karen continua dizendo que os berros do sujeito foram ouvidos em toda a empresa e a coitadinha só fez chorar. Ela ainda diz que acha que é por isso que João Paulo já deveria estar chateado com o cunhado e a briga daquele dia foi a gota d'água. Para completar, a mulher diz que Fausto vai transformar a vida de Gabi em um inferno, na construtora, pelo simples fato dela ser sobrinha de Guilherme. Nesse meio tempo, Fausto tem uma conversinha com Eyron e pergunta se ele realmente acha que Karen vai se tornar sua esposa. O rapaz, rindo, comenta que os dois estão indo nessa direção. Porém, o empresário está mais preocupado em contar que sua amante anda metendo ideias na cabeça de Daniela e isso está complicando sua vida. Eyron diz que Karen é uma mulher perigosa e por isso os dois gostam tanto dela. Fausto, então cheio de ódio, diz ao rapaz que vai fazer de tudo para que os dois se casem, prometendo inclusive agilizar tudo no cartório, mas quer que seu assistente se livre do caminhoneiro imediatamente. E na casa de Karen, Daniela resolve perguntar à amiga como estão indo as coisas com o namorado. A moça conta que está tudo bem, mas o cara está indo muito depressa, pois até já falou em casamento, mas ela prefere ir com mais calma. A arquiteta pede à amiga que se dê uma oportunidade e não corra da relação como sempre faz quando a coisa está ficando séria. Karen avisa que Eyron não é o homem de seus sonhos e Daniela então resolve perguntar quem seria esse tal homem e se ele realmente existe. A mulher resolve mandar a comadre seguir seus próprios conselhos e Karen lembra que a amiga não seguiu nenhum deles. A desculpa da paisagista é que é casada e agora Memo também. A mulher resolve ir embora, mas antes que ela saia, Karen manda a amiga colocar a cabeça em ordem, pois é fato que ela não é feliz com Fausto e quer saber até quando a amiga vai continuar aguentando o sujeito. No escritório, Eyron diz ao chefe que, se teve uma coisa que aprendeu com ele, é que as coisas devem seguir uma ordem e que um erro não deve ser cometido duas vezes. Fausto, de saco cheio do papinho mais ou menos do rapaz, oferece um brinde, dizendo que Karen é dele. Porém, Eyron responde: "Não duvido da sua palavra. Mas se rompemos a ordem das coisas, os resultados são imprevisíveis. Você me prometeu ações na construtora e me mandou matar seus pais. Eu fiz o trabalho e acabei com as mãos vazias." Fausto alega que se não fosse o maldito testamento, já tinha dado as tais ações para o rapaz. Porém, Eyron avisa que não vai matar o caminhoneiro e se arriscar que as coisas não saiam como ele quer, pois está farto de só perder. Fausto avisa que vai falar com Karen no dia seguinte e deixá-la em pedaços, pois um homem sempre sabe o que quer e quando aparece a oportunidade, se aproveita dela. Nesse meio tempo, Lupita conta a Gabi que Sebastian quer mudar e ser uma pessoa melhor por ela e até a pediu em namoro. Porém, a garota diz que ainda não aceitou a proposta do rapaz. Gabi tem um ataque e diz que aquele é o primeiro passo do plano que as duas armaram para fazer Sebastian assumir um compromisso sério com a estudante e ela deve aceitar, pois num futuro próximo, os dois estarão se casando. Enquanto isso, na mansão, Daniela avisa a Fausto que vai dormir com Isabela. E no paradouro, Úrsula se deita ao lado de Memo, toda se querendo, mas o cara finge que está ferrado no sono. No dia seguinte, Fausto tenta fazer as pazes com a esposa, dizendo que ela tem um jardim muito bonito. A mulher, que já está às voltas com suas mudas, nem dá bola para o sujeito, que continua falando sobre o trabalho da esposa, que a cada dia torna o local ainda mais fantástico. O cafona chega a dizer: "Você sabe que te amo, e nosso matrimônio é como esse jardim. Perfeito. Porém temos que trabalhar mais ele, você não acha?" Daniela então diz ao marido que pediu que ele voltasse em casa depois de deixar Isabela na escola, foi porque precisa muito falar com ele. Fausto nem deixa a esposa falar e já sai se desculpando, dizendo que sabe que se equivocou com João Paulo, e ainda diz que ela e Isabela são tudo para ele, e não conseguiria viver sem elas, afirmando que é por isso que se descontrola, pois não pode imaginar o que aconteceria com ele, se alguém roubasse as duas joias preciosas que tem em casa. Daniela se afasta do sujeito e lembra que nem ela, nem a filha são propriedade dele. Mas o cara, rindo, diz que a esposa o conhece muito bem e sabe que ele é possessivo. A arquiteta novamente tenta dizer o que está entalado na sua garganta, mas o tiozão a interrompe novamente, avisando para ela não começar de novo com o mesmo lero-lero, sobre contar a Isabela a respeito de Memo. A mulher diz que não é nada disso e avisa ao marido que quer dar um tempo na relação, pois precisa pensar nas coisas, antes de decidir que o divórcio é a única opção do casal. Para a surpresa do empresário, Daniela bota o marido para fora de casa. Na casa de Memo,
Úrsula também continua batendo na mesma tecla e, chorando, diz ao marido novamente que, se não estivesse grávida, ele a tinha trocado pela lagartixa. Com toda a paciência, o moço pega nas mãos da mecânica e lembra que os dois combinaram de perdoar os erros um do outro e começar uma vida nova, com o casamento. Mas a moça não se conforma e diz que ela não é prêmio de consolação. O rapaz insiste e diz à esposa que gosta muito dela e os dois devem tentar ser felizes pelo bebê que está a caminho. Não adianta. A mulher continua choramingando e o cara, de mãos atadas, tenta consolar a mecânica de alguma maneira. Na mansão, Daniela está decidida e diz ao marido que a cada dia que passa tem mais dúvidas em relação ao casamento. Fausto não aceita e diz que ela só está falando disparates, pois são um casal sólido e, como todos os outros casais, têm problemas, mas não podem se divorciar apenas por uma discussão. A arquiteta se irrita por ter sua decisão menosprezada e diz que não é só por causa de uma discussão que ela quer dar um tempo, pois na verdade, os dois mudaram muito e a coisa não tá legal entre eles. Fausto insiste em dizer que ama a esposa, e coisa e tal, mas a paisagista deixa claro que aquilo são só palavras. Porém, os olhos dele mostram outra coisa nitidamente, e não percebe mais o amor dele, muito menos o homem com quem se casou. O empresário resolve dizer que tudo é culpa de Guilherme, pois sabe que a esposa está a fim de deixá-lo só porque ele não quer contar a Isabela quem é seu verdadeiro pai. Furiosa, Daniela lembra do que aconteceu no dia anterior e avisa que nem ela, nem nenhuma outra mulher deveria passar por aquilo, e aquela é uma situação que ela não pode permitir que se repita. Fausto então resolve jogar baixo e pergunta se a esposa não o ama mais. E a resposta de Daniela é curta que nem coice de porco. Sim, eu já não te amo mais. E tem mais. Eu não vou te enganar. O que eu sentia por você se acabou. Com a cara mais cínica do mundo, o infeliz pergunta a Daniela se por acaso ela se apaixonou por outro homem e ainda quer saber se a mulher está interessada no maldito caminhoneiro. Nesse meio tempo, Macário fala com Yolanda ao telefone, enquanto arruma novamente suas coisas para sair da casa de Amparo. O homem pergunta à amante se ela acha mesmo que o plano que os dois bolaram vai dar resultado. Yolanda explica que ele precisa fazer Amparo acreditar que está indo embora para sempre, e se ela ainda sentir algo por ele, não vai deixar que ele vá embora. Macário avisa que se em algumas horas chegar na casa da manicure, é porque as coisas não saíram como planejado. Porém, Yolanda avisa que ele nem deve pensar em ir para a casa dela, mas o cara avisa que não tem para onde ir. A manicure, então, avisa que, se as coisas entre ele e a esposa terminarem em divórcio, a pior coisa que pode acontecer é ela descobrir que o salafrário tem uma amante e, ainda por cima, uma filha fora do casamento. Ela explica que, se os dois se casaram com comunhão de bens, ele pode lutar pela metade das posses de Amparo, mas, com uma amante, tudo vai por água abaixo. Mas Macário deixa claro que não se contenta com a metade e quer tudo o que vale aquela propriedade. Yolanda, então, manda o cara descobrir em que pé está a relação dele com a esposa, e se ela não se dobrar, vai ter que reconquistá-la. Na mansão, Daniela resolve responder ao marido e diz a ele que o problema é entre os dois e ninguém mais. Mas o empresário resolve cogitar que o tal caminhoneiro não entrou em sua casa apenas para tentar tirar sua filha, mas também para conquistar sua mulher. A arquiteta jura que entre ela e Memo não existe nada, lembrando que o rapaz acabou de se casar. Porém, Fausto resolve dizer que os dois são amantes e quer saber há quanto tempo os dois estão dormindo juntos. Daniela perde a linha e enfia a maior bofetada na cara do sujeito, dizendo que não vai permitir que ele lhe falte com o respeito. O homem resolve fazer seu showzinho e se mostra enciumado, dizendo que só o fato dela estar perto do caminhoneiro já o deixa louco de ciúmes. A discussão continua, cada um jogando na cara do outro como se sente. Mas Fausto, que nunca aceita que está errado, diz que sua mulher o desafia todo o tempo, principalmente quando se trata de Memo, tentando inverter o jogo. Para terminar o papo, ele ainda resolve ameaçar a esposa e diz: "Realmente espero que entre você e Guilherme não exista nada, pois se você estiver me traindo com ele, juro que vou descobrir." Nesse meio tempo, no restaurante, Macário diz a Amparo que está indo embora, pois não tem nada mais o que fazer ali. Na empresa, Gabi comenta com Sebastian que já soube que ele se declarou para Lupita. Desanimado, o rapaz conta que, novamente, ela o deixou chupando o dedo. Porém, a garota explica que sua irmã é assim mesmo, pois é muito precavida, já que não quer que ninguém quebre seu coração, mas sabe que a moça adora o amigo. Sebastian não acredita, mas Gabi manda o moço insistir e revela que sua irmã sempre sonhou com o príncipe encantado num cavalo branco, e tudo mais,
mas não tem qualquer dúvida que ele é o cara que a deixa louca. No restaurante, Amparo não quer deixar o marido ir embora, dizendo que ele ainda precisa se recuperar. O infeliz faz biquinho e diz que ninguém ali dá mais bola para ele, e a primeira a desprezá-lo é a própria esposa. A mulher se irrita e diz que ele só está colhendo o que plantou, pois o que ele fez não só prejudicou a ela, mas toda a sua família. O cara faz a maior chantagem emocional e a mulher diz para ele não ir embora daquela maneira. O sujeito se anima todo, mas ela joga um balde de água fria na empolgação do camarada, avisando que quer que ele espere Zé Maria voltar da escola e explique para o filho que não é ela quem está mandando o pai do garoto embora, e sim que ele tomou por conta própria a decisão de partir. Leonardo chega à mansão carregando uma caixa de verduras e legumes. Daniela pede ao rapaz que ajude Jerusa a arrumar tudo na cozinha. Assim que o moço sai para atender a ordem da madame, a arquiteta manda a empregada aproveitar a oportunidade e conversar com o namorado, para esclarecer melhor a situação. Do outro lado da cidade, Karen chega ao motel para se encontrar com Fausto, e já vai abraçando o cara e o chamando de meu amor. Porém, o homem se faz de durão e dá uma resposta seca para a amante. Ela nem percebe e diz que ele sabe muito bem que não pode resistir a um chamado do amante. Mas ele se livra dela e começa a gritar: "Você acha que sou estúpido, Karen? Você acha mesmo que não me dei conta que atrás de todas as decisões de Daniela está você, destilando seu veneno, sussurrando em seu ouvido como uma maldita víbora? Você acha que assim pode manipulá-la ao seu favor, não é? Você é um lixo. Você não vai conseguir o que quer. Eu te juro." Na mansão, Leonardo e Jerusa conversam. O rapaz explica que a ama e quer passar sua vida toda com ela, mas acha que precisam esperar, pois ele não tem nada a oferecer. A garota afirma que não se importa com isso, mas Leonardo deixa claro que, para ele, isso é muito importante, pois quer dar a ela a vida que a moça merece. O moço promete trabalhar duro para conseguir isso, e também ter condições de criar os filhos, revelando que quer que ela seja a mãe de sua prole. Para deixar a namorada ainda mais tranquila, Leonardo promete que os dois vão se casar dentro de um ano. Enquanto isso, na universidade de Lupita, eis que surge Sebastian, todo arrumado, montando um puro sangue na maior cara de pau. Lupita começa a rir da ousadia do rapaz, que para o animal bem na frente dela, fazendo a maior pose. No motel, Karen diz que não sabe do que o amante está falando, mas Fausto conta que Daniela falou em divórcio e chegou a pedir que ele fosse embora de casa, pois precisa de um tempo para pensar se valia a pena continuar casada com ele ou não. A mulher jura que não sabia de nada e se coloca à disposição para conversar com a amiga. Porém, o sujeito, furioso, grita para ela nem tentar mentir para ele, pois sabe perfeitamente que a amante está pressionando a comadre para que ela decida se divorciar. Karen diz que não é nada disso, mas Fausto começa a estrangular a mulher dizendo: "É melhor que você ponha na cabeça uma coisa. Eu não vou perder minha fortuna por sua culpa." A única coisa que a mulher consegue dizer é pedir para o sujeito se acalmar. Finalmente ele a solta, mas continua com o sermão e agora quer saber se Daniela e Memo são amantes. Nesse meio tempo, Sebastian desce do cavalo e faz aquela declaração de amor a Lupita, na frente de todo mundo. O rapaz se ajoelha aos pés da mocinha e, estendendo a mão, a pede em namoro novamente. Finalmente a garota se decide e diz que aceita namorar seu príncipe encantado. E do outro lado da cidade, Karen está cada vez mais surpresa com a atitude de Fausto, que não para de andar de um lado para o outro, mandando a mulher responder a sua pergunta. Karen quer saber de onde ele tirou aquela ideia. O sujeito pergunta se realmente àquela altura do campeonato, a comadre vai acobertar Daniela e pergunta de que lado ela está. Cada vez mais surpresa e assustada, ela diz que está do lado do amante, mas não tem nada que ver com a decisão de Daniela em pedir o divórcio. Porém, confessa que também não estranha a atitude da amiga, pois a vida dela com o marido se transformou em um inferno para ela. O empresário não concorda e continua culpando Karen, mas a moça o enfrenta novamente e diz que o que está acontecendo é por culpa dele, que ficou completamente louco quando soube que Memo é o pai biológico de Isabela. Agora, o paranoico acha que a amante e o caminhoneiro se aliaram para destruir seu casamento, e por isso ela está protegendo o rapaz. Mas a moça não se dobra e insiste em dizer que, apesar dele não querer admitir, o problema é ele, e não Memo ou ela. Para completar, a mulher confessa: "Você está intratável, autoritário. Expulsou João Paulo de casa." Porém, o sujeito resolve contestar e, completamente fora da casinha, diz: "Realmente seus argumentos são muito convincentes, Karen.
Eu realmente pensei que poderia confiar em você, especialmente nesse momento. A mulher, que já está cansada de discutir, afirma que está dizendo a verdade. Mas o psicopata não acredita e avisa que a ele, ela não engana. O maluco não para de xingar a amante e diz: "Você é uma tarântula. Armou o maior plano para manipular todo mundo e agora está jogando como se fôssemos peças no tabuleiro, de acordo com seus interesses." Nesse meio tempo, Zé Maria chega em casa e encontra com os pais que estão sérios, esperando o garoto. Macário diz ao menino que ele conversou com Amparo e precisa ir embora de casa, por um tempo, enquanto ele e a esposa não acertam as coisas entre eles. Zé Maria começa a chorar e se abraça ao pai, dizendo que não quer que ele vá embora. Na mansão, Daniela vai conversar com Isabela, para contar que ela e o pai da menina estão com alguns problemas que precisam resolver, e por isso vão passar um tempo separados. Nesse meio tempo, Fausto continua pirando na Batatinha e agora diz: "Karen, você não precisa fingir mais. Você se aliou a Guilherme contra mim. E foi por isso que você me pressionou a engolir meu orgulho e fosse pedir a Memo pessoalmente que ele voltasse a trabalhar com Daniela. Eu sou um idiota." Karen alega que foi o caminhoneiro quem a ameaçou de contar a Daniela que os dois são amantes e ele tem provas. Fausto grita novamente e alega que se o vídeo realmente existisse, ele já teria usado e pergunta: "É sério isso? Você é tão burra assim para acreditar que se me separo de Daniela e perco minha fortuna, vou correr para seus braços como um louco?" A mulher argumenta que a fortuna de Rodolfo não se compara à que ela vai herdar no dia em que seu pai falecer. Ela ainda diz: "Você está obcecado em reaver essa maldita fortuna, quando poderia ter absolutamente tudo." Cada vez mais bravo, Fausto avisa a amante que nem morto se converteria em mascote dela. No motel, Fausto manda Karen se contentar com Eiron e fazer dele seu brinquedinho, mas a moça joga na cara do amante que o rapaz está fazendo por ela, o que ele nunca fez durante todo o tempo que estão juntos. A mulher diz ainda que Eiron quer se casar com ela. Na mesma hora, Fausto se lembra da exigência de seu assistente para eliminar Memo da face da terra. O vigarista, com a maior cara de cínico, pergunta à amante o que ela está esperando para aceitar o pedido de casamento do rapaz, pois é sua última oportunidade, já que a beleza, cedo ou tarde, acaba e ela já não é mais uma jovenzinha. O infeliz ainda larga mais uma e diz: "Se você está me esperando, é melhor não perder tempo, pois mesmo que me divorcie de Daniela e acabe na total miséria, jamais me casaria com uma mulher asquerosa como você." Na mansão, Daniela tenta explicar à filha sobre a decisão de se separar por um tempo de Fausto. A menina só chora, dizendo que não quer que seu pai vá embora de casa. Porém, a mulher tenta convencer a filha de que foi uma escolha dos adultos e não tem nada a ver com ela. Mas a garotinha não se conforma, apesar da mãe dizer que o que está acontecendo não tem nada a ver com ela. Enquanto isso, no paradouro, Zé Maria está vivendo o mesmo drama de sua amiguinha e, agarrado a Macário, pede ao pai que não vá embora. O menino se recusa a falar com a mãe, enquanto o sujeito continua tentando convencer o menino de que vai ficar tudo bem. E do outro lado da cidade, Fausto continua com seu falatório. E como fala esse diabo? Ele aconselha a Karen a aceitar logo a proposta de casamento, antes que Eiron se arrependa e acabe descobrindo o mesmo que ele, ou seja, que uma mulher como ela não serve como esposa e sim apenas como amante. A mulher não aguenta mais tanta humilhação e enfia a mão na cara do canalha, dizendo que ela merece algo muito melhor que ele e Daniela também. O sujeito, depois de dizer todas as merdas que queria, resolve ir embora, deixando Karen sozinha. Mas a mulher, ao invés de se desesperar, é tomada por uma raiva infinita e jura que vai destruir seu amante de tal maneira que ele vai desejar estar morto. Enquanto isso, Macário chega à casa de Úrsula e diz a César, que está limpando sua arma, que sua saída da casa de Amparo foi bem dolorosa e agora vai morar ali. Mas o rapaz avisa que o sujeito não pode ficar ali. Só que o salafrário explica que não pode correr o risco de ficar longe da propriedade, pois Amparo pode ser que peça o divórcio e ele precisa estar por perto. Macário ainda explica que, agora que os dois são comparsas, precisa ficar de olho no meliante, pois não confia muito nele. Alguns minutos mais tarde, Zé Maria e Isabela conversam por videochamada, e os dois, chorando, contam que seus pais foram embora de casa. Nesse meio tempo, Fausto dá a Eiron um anel de compromisso e diz a ele que é um presente para seu casamento com Karen. O cafajeste ainda comenta que falou com a amante e deu o empurrãozinho necessário para que a mulher aceite se casar com alguém que vale tão pouco como o rapaz. Para completar, Fausto diz que está cumprindo com sua parte no trato e avisa que a situação com o caminhoneiro não pode mais esperar.
Eiron explica que o chefe vai ter que ser paciente, mas o empresário avisa que quer o cara morto imediatamente. E o paranoico explica suas razões para querer que o serviço seja feito e conta a Eiron que, como se não bastasse tudo o que o sujeito fez, ele também está dormindo com sua esposa. Eiron, desfilando pela casa com seu terno salmão, resolve guardar o anel em uma gaveta, mas pega sua arma e diz a Fausto: encomendar a morte de uma pessoa não é a mesma coisa que tirar a vida dela com as próprias mãos. Entregando a pistola ao comparsa, manda que ele mesmo faça o serviço. Nesse meio tempo, Karen conta a Daniela que Fausto foi perguntar a ela se a arquiteta está tendo um caso com Memo, a comadre que o marido dela não é bobo, e cedo ou tarde vai descobrir o que a mulher sente pelo caminhoneiro. Daniela se desespera e diz que aquilo tudo é uma catástrofe. Vandinha aproveita a oportunidade para fazer mais uma de suas maldades e diz a Daniela que a mulher deveria dizer ao marido toda a verdade, explicando que não gosta mais dele e está apaixonada por Guilherme. Do outro lado da cidade, no apartamento de Eiron, o rapaz diz a Fausto que não duvida que ele tenha sangue frio suficiente para matar alguém. Porém conta que a primeira vez sempre dá um pouco de trabalho. O assassino ainda diz que, com o tempo e o hábito, os sentimentos desaparecem e tudo fica mais fácil. Fausto resolve apontar a arma para a cabeça do assistente, que está de costas servindo uma bebida. Quando o cara se vira, o empresário manda ele dizer suas últimas palavras antes de mandá-lo para o inferno. Porém, macaco velho, Eiron avisa que a pistola está descarregada e, pedindo licença, tira a arma das mãos do chefe. Com toda a elegância de um gangster, Eiron troca o pente descarregado por um cheio de balas e devolve a pistola a Fausto dizendo: agora sim, você tem as balas, então dispara. Fausto pega a arma de volta e aponta para o peito do assistente, que não move um músculo. Saboreando seu uísque recém-servido, o cara desafia o comparsa a atirar e ainda diz que ele está cometendo o primeiro erro, para quem quer se tornar um assassino. Diante da hesitação do empresário, Eiron toma mais um gole e, apontando para sua própria cabeça, manda novamente o sujeito atirar. Nesse meio tempo, na mansão, Daniela diz à comadre que não consegue entendê-la, pois primeiro disse para jamais contar ao marido que está apaixonada por Memo, e agora diz exatamente o contrário. Karen inventa uma desculpa, desconversa e muda de assunto, dizendo que vai ver sua afilhada. Daniela conta que a menina não se conforma com a ideia do pai deixar a casa, mas Karen diz que pode levar a menina para tomar um sorvete e tentar distraí-la um pouco. E no apartamento de Eiron, por mais que o rapaz desafie, Fausto não consegue atirar. O cara se aproxima e, encostando a arma em seu próprio peito, diz que o primeiro assassinato é o mais difícil, mas se ele ensaiar agora, vai ficar mais fácil quando tiver o caminhoneiro na frente dele. Mesmo com a pistola a queima-roupa, Fausto não consegue atirar e diz: você é um ingrato. Você não era ninguém quando te conheci. Tudo isso que você tem agora, você deve a mim. E você ainda tem a cara de pau de ficar contra mim. Mas olhando fixamente para o chefe, que continua com a arma encostada em seu peito, Eiron esclarece que não está contra ele, porém, o considerava um amigo e o admirava muito, pois era como um exemplo para ele. Fausto pergunta se o rapaz vai começar a suplicar por sua vida miserável, e Eiron, com cara de psicopata, diz que jamais faria isso, pois para ele seria uma honra que um super empresário de alto nível o mandasse para o outro mundo. O sujeito dá 2 passos para trás, engatilha a pistola e começa a apertar o gatilho, mas Eiron se aproxima novamente e, colocando o cano da arma no meio de sua testa, diz: quero que você saiba que se eu deixar de respirar, tenho tudo pronto para que todos os teus segredos sejam revelados. Fausto argumenta que o comparsa também é um bandido, mas o rapaz responde, afirmando que o chefe não conhece todos os seus segredos, ao contrário dele, que sabe de tudo sobre a vida do cúmplice, de cor e salteado. Eiron começa a listar e diz: primeiro, a fraude na construtora. Depois, a morte dos seus pais. Aí tem a origem de Isabela, a tragédia de Olivia, mãe da menina, quando você roubou a garota dos braços dela. Tem certeza que você quer passar o resto de sua vida na cadeia? Fausto baixa a arma, e Eiron continua ensinando o chefe. Ele diz que o som de um tiro se escuta a quilômetros, então, quando for matar alguém, é preciso usar o silenciador. E na casa de Úrsula, César dá a Macário a primeira parte que recebeu dos gringos pelo negócio que fez com o bebê que está para nascer. O infeliz avisa ao cabeludo para ele nem tentar passá-lo para trás e esconder que fez mais dinheiro, pois se trata do filho de sua sobrinha, e ele não vai aceitar ficar com menos do que a metade de toda a grana que vão ganhar no negócio. Aliás, Macário chega a dizer que até merece ganhar mais, pois afinal, a criança tem seu sangue.
César lembra que o filho é dele e manda Macário sossegar o facho, mas avisa que vai precisar da ajuda do comparsa quando Úrsula entregar a criança. Os dois então combinam de fazer outros negócios enquanto esperam a criança nascer. Nesse meio tempo, Amparo, chorando, diz aos irmãos que o marido foi embora e não sabe onde ele está. Porém, apesar de saber que tomou a decisão certa, não sabe se vai se acostumar com a ausência do camarada, depois de tantos anos de casada. Do outro lado da cidade, Karen está tomando um sorvete com Isabela e conversa com a menina sobre a separação dos pais da garota. A mulher diz que Fausto vai ficar fora por alguns dias, como se estivesse viajando. A garotinha comenta que não gosta de ver sua mãe triste, mas quando ela está com Memo, sempre está sorrindo. Karen aproveita para perguntar a Isabela se ela não gostaria de conhecer seus pais verdadeiros. A menina explica que sua outra mãe está no céu. Agora, a mulher resolve perguntar se Isabela não gostaria de conhecer seu outro pai, e a criança responde que não sabe como ele se chama, nem onde está. Karen diz à afilhada que ela poderia pedir a Daniela e Fausto que procurassem pelo verdadeiro pai dela, e a menininha fica toda animada. Porém, a madrinha pede a Isabela que não diga a ninguém que foi ela quem deu a ideia. Nesse meio tempo, João Paulo vai à mansão pegar umas coisas que esqueceu e Daniela avisa que o irmão já pode voltar a morar ali, pois ela pediu um tempo a Fausto, já que está pensando seriamente em se divorciar. No paradouro, Memo conta a Léo que Daniela está disposta a contar a verdade a Daniela, mas Fausto não quer. O cantor fica indignado e diz que o irmão tem seus direitos, por ser o pai biológico de Isabela. Guilherme pede ao irmão que tenha calma, explicando que Isabela, durante todos esses anos, sempre reconheceu Fausto como seu pai, e ele não pode chegar assim de repente e mudar a realidade da garota. Leonardo resolve então dizer que Memo deveria falar com o advogado amigo de seu pai e coisa e tal. O caminhoneiro se vê obrigado a repetir novamente que não quer envolver advogados naquela situação, pois Isabela é apenas uma criança e não quer prejudicar a menina. Na mansão, Daniela conta ao irmão que ainda está confusa sobre o divórcio, apesar de saber que aquela é a melhor decisão para ela. Mas, quando pensa em Isabela, fica cheia de dúvidas e por isso pediu um tempo ao marido. O rapaz, dizendo que não é ninguém para dar opinião na vida pessoal da irmã, resolve comentar que, para ele, o divórcio é a melhor decisão que ela poderia tomar. Alguns momentos mais tarde, já em seu escritório, Fausto monta a pistola dada por Eiron e relembra das palavras do assistente, quando disse que sabia que ele tinha sangue frio suficiente para matar alguém. Minutos depois, o sujeito chega em casa e decide esconder a pistola no porta-luvas de seu carro. No paradouro, Leonardo conta a Memo que prometeu se casar com Jerusa dentro de 1 ano e ela aceitou. Os dois continuam conversando sobre a vida e como os irmãos se tornaram tão amigos, até que Guilherme conta a Leonardo que ele e Amparo serão os padrinhos do filho que Úrsula está esperando. Fausto resolve entrar em casa e dá de cara com a esposa, João Paulo e Jerusa. O indigesto comenta que o ditado popular é verdadeiro, pois quando o gato sai, os ratos tomam conta. Que preguiça desse cara, gente! Continuando. Indignado, o cunhado do nefasto chega a dizer que se tivesse ido embora 5 minutos antes, evitaria topar com aquele infeliz. Mas o crápula não tá a fim de levar desaforo para casa, e diz que Daniela o expulsou de casa só para convidar o irmão a voltar a morar lá. Porém, o rapaz, com a resposta na ponta da língua, diz que o cunhado não precisa se preocupar, pois já está indo embora, e espera que ele também suma dali, logo depois. Assim que o irmão sai, Daniela diz ao marido que os dois têm uma conversa pendente. Porém, o energúmeno ignora a esposa e sobe para o quarto do casal. Alguém bate a porta e Daniela pede a Jerusa que atenda, enquanto vai atrás do esposo. Karen chega com Isabela, e a empregada diz que vai avisar a patroa que ela está ali. Porém, a moça diz que não é necessário, pois precisa ir embora e se despede da afilhada, afirmando que adorou o passeio. No quarto, a briga entre Fausto e Daniela começa. O cara quer falar sobre a presença de João naquela casa, mas a arquiteta o enfrenta e manda o esposo não mudar de assunto. A mulher insiste em dizer que quer se separar por um tempo, mas o infeliz não aceita e ainda afirma que as crises devem ser enfrentadas pelo casal, juntos e não separados. A arquiteta diz que não quer discutir de novo, mas o indigesto larga o seguinte: "Ah, já sei, claro, já sei que você quer estar livre para se atirar nos braços do teu amante. Você quer que ele fique por perto, não é verdade?" Isabela entra no quarto chorando e pergunta se os pais já estão brigando de novo. Fausto resolve pegar a filha e, sentando a menina na cama, diz que a ama muito. Triste,
Isabela pergunta se o pai vai mesmo embora de casa. O cara resolve responder que ele não vai sair dali de jeito nenhum, pois afinal de contas, ela e a mãe são sua família. Mas Isabela resolve dizer ao pai se ele pode fazer um favor e diz que quer saber quem é seu outro pai, pois quer conhecê-lo. Daniela e Fausto ficam surpresos com o pedido da menina. E enquanto isso, Amparo pega Macário no quarto, roubando a TV. A mulher quer saber o que o sujeito está fazendo ali. Na mansão, Isabela pergunta se os pais ficaram bravos com o pedido que ela fez. Porém, o Patife diz à filha que eles jamais ficariam bravos com ela por causa daquilo e sempre vão apoiar a menina em tudo, mas encontrar o pai biológico dela pode levar muito tempo, porém jura que ele e Daniela vão fazer todo o possível. Assim que a garotinha sai do quarto, feliz da vida, a arquiteta diz ao marido que Isabela precisa saber da verdade. O nefasto responde que acha muita coincidência que, justamente naquele momento, Isabela peça para conhecer o pai biológico. A mulher explica que a filha está crescendo e cada vez mais vai fazer perguntas. Porém, Fausto argumenta: "Você acha mesmo que sou um idiota? Foi você quem meteu na cabeça da garota essa ideia absurda. É incrível! Você está manipulando nossa filha para me pressionar." No paradouro, Amparo consegue tirar a televisão das mãos do marido, que choraminga, dizendo que onde está ficando não tem TV, e ele fica entediado. A mulher dá a maior bronca no salafrário e tenta fazer o cara entender que ele não mora mais ali. Agora, ela quer saber onde o marido está morando e ele conta que está com César. A cozinheira fica furiosa e diz que aquilo não está certo, pois os dois são vizinhos. O homem até tenta se explicar, mas a dona do restaurante tenta fazer o cara entender que ela precisa de distância dele para poder pensar. Não adianta. O sujeito avisa que só vai de vez em quando ver os filhos e ela nem vai notar sua presença. Na mansão, a discussão continua. Daniela pergunta a Fausto que tipo de mãe ele pensa que ela é, para ter metido na cabeça de Isabela a ideia de conhecer seu pai biológico. Depois de trocar de roupa, o sujeito diz que, do jeito que as coisas estão, nada o que vem da esposa o surpreenderia. Para encerrar o papo, o cara diz que vai dar uma corridinha, mas Daniela insiste para que os dois terminem aquela conversa. Não adianta nada, e o cara sai para fazer seus exercícios físicos mesmo assim, deixando a esposa plantada no quarto. E naquela noite, ao levar Karen para jantar, Eiron resolve pedir a moça em casamento, oferecendo a ela o anel de brilhantes que Fausto lhe deu. Macário, por sua vez, está na casa de Yolanda e diz a ela que levou um presente. Abrindo a carteira, ele joga em cima da amante o dinheiro que ganhou de César. Apesar de estar contente com toda aquela grana, Yolanda diz que só está esperando o sujeito por tanto tempo, por causa dos milhões dos terrenos dos Santos, mas reclama que Graziella está muito magoada com o pai, que nem sequer a registrou. O sujeito explica que, assim que conseguir se livrar da esposa, é a primeira coisa que ele vai fazer, depois de se casar com a amante. No restaurante, Karen recusa o pedido, e ainda diz que sabe muito bem que, se casando com ela, Eiron deixaria de ser assistente de Fausto e as portas da sociedade se abririam para ele, pois seria o marido da principal acionista da construtora. O rapaz, dando razão para a namorada, guarda o anel no bolso. Porém, a mulher vai mais longe e diz que sabe muito bem que aquela relação se trata de um negócio, e se ele quiser, os dois podem negociar. Nesse meio tempo, Leonardo resolve compor uma música para Jerusa, e na mansão, a moça conta a Daniela que se acertou com Leonardo, e os dois vão se casar em 1 ano e faz planos para o futuro. No restaurante, a negociação entre Eiron e Karen continua. A mulher esclarece que, agora que ele já sabe os benefícios que teria se casasse com ela, quer saber o que o moço tem a oferecer a ela. O bandido, então, afirma que tudo o que ela disse é verdade, mas resolve dizer que é apaixonado por ela desde o primeiro dia em que a viu. Karen não embarca no papinho mole do sujeito e deixa claro que aquilo é um negócio e, portanto, é melhor ele ir direto ao ponto. Ela ainda afirma que perdeu muitos anos de sua vida sendo amante de Fausto, mas isso não significa que ela não possa conseguir o homem que quiser. Para completar, Vandinha quer saber o que ela ganha, se aceitar se casar com ele. Eiron responde que está disposto a fazer o que for preciso para se casar com ela. E Karen pergunta se ele está até mesmo disposto a romper a indestrutível lealdade que tem a Fausto. Friamente, o moço responde que está disposto a contar todos os segredos do sujeito, mas somente para sua esposa. Karen diz que isso não é suficiente, e o moço então pergunta o que ela realmente quer. Sendo sincera, a mulher diz: "É muito simples, Eiron. Quero que você me ajude a destruir Fausto de tal maneira,
de forma que esse infeliz se arrependa pelo resto de sua vida por todas as humilhações que me fez passar. E o moço, revelando que os dois têm mais em comum do que ele pensava, estende a mão e diz que Fausto também lhe deve anos de desprezo e por isso pode contar com ele. Trato feito e selado com um beijinho. Na casa de Sebastian curte seu namoro com Lupita, enquanto João Paulo comenta que nunca viu seu amigo tão apaixonado por alguém como agora. O rapaz acaba contando para a namorada que sua irmã está pensando em pedir o divórcio, mas não quer que Isabela sofra. Gabriela dá razão ao rapaz e ainda diz que a menina agora tem uma enorme família que vai sempre protegê-la. Eugênio aparece de surpresa e Sebastian diz ao pai que tem uma surpresa. Ele conta que pediu a Lupita para ser sua namorada e ela aceitou. O homem diz que fica feliz com o namoro dos dois e espera que, com isso, seu filho tome rumo na vida. E no paradouro, Fausto, disfarçado e escondido atrás de um dos caminhões, engatilha a arma, esperando por Memo. O rapaz sai do restaurante e para exatamente na mira do infeliz que aponta a pistola diretamente para a cabeça do caminhoneiro.